adoração, não é? Ele está presente conosco, a presença do Senhor é real, e nós estamos em mais um domingo para estarmos tributando a Deus a adoração e também ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos tratando sobre em vários domingos, né? Sobre um tema de muita importância para nós, para a igreja do Senhor Jesus, através de uma promessa que Jesus fizera para a sua igreja aqui na terra, e nós estamos tratando esse assunto nesses domingos, que é a portas abertas, e baseando-nos no texto de Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 8, quando ele, no versículo, dentro da composição do versículo, ele faz uma promessa dizendo: eis que diante de ti pus uma porta aberta, a porta que eu abro, ninguém fecha, e a que eu fecho, ninguém abre. Glórias a Deus. A Bíblia é um livro de portas abertas. Todos nós sabemos que a Bíblia é uma composição de 66 livros, um compêndio de 66 livros, não é exatamente um livro, é um compêndio, né? Imagine se nós tivéssemos que ir para a igreja ou ir para alguma reunião cristã e ter que levar toda a Bíblia e esses livros fossem separadinhos, não é? Que dificuldade que seria para a gente estar levando os 66 livros canônicos. Seria realmente muito difícil. Então, bem-aventurado foi realmente quem inventou a compilação da Bíblia Sagrada, a compilação de 66 livros em um único livro, onde a gente pode tomar esses 66 livros na mão e poder caminhar. Nos tempos mais modernos, nós podemos obter a Bíblia Sagrada, os 66 livros da Bíblia Sagrada, inclusive nos aplicativos, não é? Hoje você pode baixar no Play Store um aplicativo de uma Bíblia Sagrada, de um inário, como no nosso caso a harpa cristã, e ter isso tudo no computador ou no celular. Então ficou realmente bem fácil, né? Nós termos a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia, ela é uma composição de 66 livros, que esses 66 livros falam de porta aberta. Se a gente abrir a Bíblia no primeiro livro escrito por Moisés, que é o livro do início de tudo, o livro dos começos, que é o livro dos Gênesis, a gente vai ver ali uma porta aberta. Que porta aberta foi essa? A porta aberta da recriação da terra. Porque a Bíblia fala assim: e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o Senhor Deus, ele veio à terra e ele começou então a dizer: haja. Cada haja que o Senhor Deus dizia era uma porta que se abria, era uma porta aberta, não é? Então, em 6 dias, ele recriou, ou criou tudo que ele desejou. E, inclusive, o homem, que é a máxima criação de Deus, é a coroa da sua criação. E, no 7º dia, Deus descansou. E quando Deus fez o ser humano teve uma porta aberta de governo, porque a Bíblia diz que Deus colocou Adão no jardim do Éden e disse: você vai governar sobre tudo quanto eu criei.
gente já vê ali uma porta aberta, porta de governo. A gente vê a criação da mulher, da Eva, e a Eva foi dada a Adão, e Adão disse: eu colocarei o nome de Eva, portanto dos meus ossos ela foi tirada. Ou seja, ele viu ali uma porta de companheirismo se abrindo. Então não tem como a gente não falar de porta aberta durante toda a narrativa histórica do Novo, agora nos tempos mais modernos, e do Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, o Senhor Jesus, usando o profeta e evangelista João, ele na ilha chamada de Patmos, nas revelações que João tivera, ele então receber a informação de Jesus para que ele pudesse escrever para a igreja, que a igreja não tivesse nenhuma preocupação, porque ela tinha uma porta aberta. E nós não podemos esquecer, em hipótese alguma, de que o Senhor Deus, ele mantém para nós uma porta aberta. Quando você estiver meio borocochô, lembre-se, tem uma porta aberta, tem salvação para mim, tem solução para o meu problema, tem solução para a minha vida, tem solução para a minha família, tem solução para o meu psique, tem solução para as minhas emoções, tem solução para o meu sentimento, tem solução para a minha esposa, tem solução para o meu esposo, tem solução para os meus filhos, tem solução para toda a minha família, dos primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, quinto graus, tem solução para a sociedade onde eu moro, tem solução para o governo da minha cidade, tem solução para o governo do meu estado, tem solução para o governo do meu país, tem solução. Por quê? Porque nós temos uma porta que está aberta. Então não devemos nos preocupar em hipótese alguma. Eu já disse em outra ocasião, na minha fala, que o termo hebraico para porta é shar, ou shar. O hebraico, ele tem sempre um H no final, para a gente ter que fazer igual o carioca, né? Colocar um R no final. Então shar. E esse shar, ela significa exatamente porta de acesso, porta para comunhão. A visão de porta ali no hebraico é uma visão de comunhão, entrar na porta para ter comunhão. E então nós sabemos que Jesus deixou a porta aberta porque ele quer manter conosco comunhão. E aí o salmista Davi diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nós sabemos que a unidade traz comunhão. O que é comunhão se não viver em comum acordo? O que é comunhão se não viver de acordo com a vontade de todos? O que é comunhão se não tiver o mesmo Deus? Nós lemos na Bíblia, a leitura bíblica nesta noite, dizendo: há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. O que significa isso? Comunhão, viver em comum acordo, em uma comum visão, em uma comum estrada, caminhada. A porta que nós temos aberta, entre muitas atitudes, ela é a porta char, que é a porta aberta para haver comunhão. É uma porta que dá acesso. E nesta noite o Espírito diz à igreja: eu quero que você entre por esta porta, porque eu quero que você tenha um acesso à comunhão. Eu quero que você tenha um acesso a estar gozando de comunhão. Comunhão com quem? Comunhão com a quarta dimensão, comunhão com o poder de Deus, comunhão com o trono de Deus, comunhão com o nome de Jesus que tem poder, comunhão com os anjos que estão também na quarta dimensão.
dimensão, os anjos que estão conosco aqui na terra, que nos ajudam na nossa fraqueza, o Espírito de vida e poder, que veio para ficar conosco, que habita o nosso ser, porque somos o templo do Espírito Santo, e essa porta, ela foi aberta para haver comunhão, porta de acesso, porta aberta para haver liberdade espiritual, porque ninguém que tem comunhão senão por meio da liberdade. A minha Bíblia diz que Jesus Cristo veio para trazer liberdade aos homens, que o homem e a mulher, a sociedade em geral, luta por liberdade. Eu tenho certeza que os habitantes dos países que ainda são chamada cortina de ferro, chamada janela 1040, que são os países asiáticos, a Oriente Médio e outros países naquela região, alguns africanos, eu tenho certeza absoluta que eles vivem sonhando por liberdade. O Brasil sonhou por liberdade, até que alguém levanta uma espada e diz independência ou morte. Alguém lutou pela nossa liberdade. Existiu alguém que lutou pela liberdade da América Latina. Existiu um homem que lutou pela independência do Paraguai, do Uruguai, da Argentina. Esses países eram todos dependentes de grandes potências, mas hoje são independentes, são realmente países democráticos na sua grande maioria, exatamente porque alguém lutou pela sua liberdade. A porta de acesso é a porta de acesso para a liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se tem algo que Jesus luta, se tem algo que o Espírito Santo luta dioturnamente, é para que nós tenhamos liberdade, que a gente tenha a nossa liberdade em relação ao pecado que tão de perto nos rodeia. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. A Bíblia diz que o pecado consumado gera a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus veio para deixar a porta aberta para nós. Por quê? Porque Ele quer que nós tenhamos comunhão, Ele quer que nós tenhamos unidade, e Ele quer que nós tenhamos liberdade. Se pois o Filho vos libertar, eu quero enfatizar, verdadeiramente sereis livres. Quantas pessoas presas em dogmas, presas em idolatrias, presas em ideologias, presas em dogmas religiosos. Quantas pessoas dizem assim: não, eu não quero Jesus, eu já tenho minha religião. Gente, que ignorância exagerada, exorbitante. Quem diz que Jesus é religião? É sim, pastor, não é, nunca foi. Jesus sempre detestou religião. A palavra religião é um termo latim que é religare, que significa ligar o homem a Deus. Ela existe aqui na terra como um meio legal de levar as pessoas a Deus, mas a religião erra e muito. É por isso que Jesus Cristo veio para trazer liberdade. A porta SAR é a porta aberta de acesso para trazer liberdade. Existiu um período escuro no Brasil, um período histórico muito escuro no Brasil, quando a religião oficial, entre aspas, oficial do nosso Brasil, impedia que as pessoas até aprendessem a ler e a escrever. Queria que as pessoas continuassem analfabetas, desprovidas de cultura, porque uma pessoa desprovida de cultura, ele não tem acesso. A palavra acesso é o termo hebraico sar, que é o acesso ao conhecimento. Por muito tempo no nosso Brasil,
a religião, que é a religião oficial, entre aspas, de novo eu digo, impedia as pessoas de aprender a ler para não ler Bíblia. E as pessoas que sabiam ler a Bíblia eram impedidas de ler a Bíblia e eram ditas para essas pessoas: não leia esse livro, porque é um livro que vai te trazer maldição. Estou falando aqui de história. É um livro que vai te trazer maldição. Você vai ficar louco se você ler esse livro. O que eles não queriam? Não queriam que as pessoas chegassem ao conhecimento da verdade. Porque o apóstolo São Paulo diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E conhecimento só se tem por meio da palavra escrita, a palavra lida, a palavra interpretada, a palavra meditada. Não tem condições de nós conhecermos Deus se não for por meio do conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Deixa eu interpretar isso aqui. E conhecereis a Bíblia, e a Bíblia te libertará, porque a Bíblia é palavra, a palavra é rema, a palavra rema é a palavra revelada, a palavra revelada é Cristo. E Cristo é o Filho de Deus. Ele veio para trazer liberdade. Quantas pessoas presas nos seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos, nos seus próprios ideais, nas suas próprias conjecturas. E deixa eu te falar mais, porque eu conheço um pouco disso, que já me doutorei em filosofia. Então, em própria filosofia que aprisiona a mente humana, presas nas filosofias humanas. Lembra o que o filósofo Paulo disse? Eu estou falando de filósofo Paulo, porque Paulo também era filósofo. E Paulo falou assim: eu não venho entre vós com vãs filosofia de sabedoria humana, mas eu venho entre vocês com demonstração de poder, rema, palavra, Bíblia. Eu não venho entre vós com uma demonstração de sabedoria. Para que ficar dando show de filosofia se isso não salva? E Paulo sabia muito bem disso, que filosofia não salva. A ponto que os filósofos em Atenas, eles ficaram maravilhados em ouvir as palavras de Paulo, que não eram filosóficas. As palavras de Paulo, que eram palavras de Deus. E aí os filósofos chegaram em Paulo, capítulo 17, Atos dos Apóstolos, e disseram assim: caro Paulo, porventura poderia estar com a gente no Areópago amanhã, para discursar para os filósofos que faltaram aqui, para você discursar para eles amanhã. E isso sim é palavra. Quem disseram isso? Os que disseram eram filósofos gregos, dizendo que as pessoas ficam presas em vãs filosofias, em dogmas. Mas a minha Bíblia diz, e o apóstolo Paulo escreveu, dizendo que as nossas armas não são carnais, ou seja, não são intelectuais. As nossas armas não são de conhecimento humano. As nossas armas são de demonstração de poder. A arma que a gente usa é a arma espiritual. E a arma espiritual, ela tem condições de destruir fortalezas, dogmas, tudo que não chama a Deus. A palavra de Deus destrói. Dentro da onde? Dentro do raciocínio humano, dentro da alma humana, dentro do coração humano. Shar é um termo hebraico para porta de acesso à liberdade. Só tem liberdade quem tem conhecimento. O que disse Jesus?
Mateus 5,39. Examinai as Escrituras. Escritura é a Bíblia, é o compêndio de 66 livros canônicos. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. O que é que traz salvação? Escritura. O que é que salva o ser humano? Conhecimento. Porque o conhecimento das Escrituras vai trazer liberdade. O que é que eu disse que Jesus Cristo quer? Que a gente entre por essa porta que está aberta, e a porta também do conhecimento que está aberta, e a gente receba lá dentro liberdade. A porta de acesso para transformação. Porque uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que tem a liberdade porque teve o conhecimento, ele tem liberdade porque ele foi transformado. O apóstolo São Paulo também disse que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Ele escreveu aos Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós somos transformados, não com vãs filosofias, não com conhecimentos humanos, filosóficos e etc. A gente é transformado quando a gente conhece Deus por meio das Escrituras. A gente é transformado. E só vive em paz na terra uma mente transformada. Só vive dentro dessa porta que está aberta com liberdade uma mente transformada. Então, esse acesso que a gente tem a essa porta que está aberta é um acesso para a gente alcançar conhecimento das Escrituras, liberdade pelas Escrituras e transformação do nosso entendimento por meio das Escrituras. E eu disse que depois desses 3 itens a gente tem a comunhão. A palavra comunhão significa koinonia no grego, e quer dizer viver em comum acordo. A gente começa a viver para Deus, em comum para Deus. É isso que Ele está interessado que aconteça. A palavra de Deus diz que Jesus aqui na terra, Ele começa a bater na pessoa do Espírito Santo, a bater na porta do coração. Eu tenho meu coração e eu tenho uma porta, e Ele está: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei em sua casa. Jesus só entra na vida da gente se a gente convidar. Ele não é tomate podre na xepa. Não! Jesus, o Cristo, o Salvador, é o Filho de Deus, que não é para ficar insistindo para a pessoa que não quer aceitá-lo. Não! Ele veio e deixou a porta aberta. Quer? Aceite, vai para o céu. Não quer? Não aceite e vai para o inferno. Tem 2 caminhos só, né? 2 caminhos, céu e inferno. Não tem uma terceira via, conforme alguns querem dizer. Não tem. Não tem campos elíseos, conforme diz o Espiritismo. Não tem teto do inferno. Como é que falam lá do inferno? Oh, meu Deus! Purgatório. Não tem purgatório, que é a terceira via. Segundo, querem ensinar que a pessoa não conseguiu ir para o céu, tem chance ainda, fica no purgatório, purgado, e aí depois, se foi bonzinho, legalzinho, sai a soltura dele do inferno e agora vai para o céu. Quem que inventou isso, gente? Aonde tem isso, gente? A minha Bíblia diz que estava um homem chamado Lázaro no inferno. E o Lázaro no inferno falou: pai Abraão, peça para Lázaro. Um homem era rico, tá? Estava no inferno. E o Lázaro também estava no inferno, mas no lado chamado seio de Abraão. E o rico
naquele mesmo ambiente, mas em tormento. Pai Abraão, peça para o Lázaro tomar o seu dedo numa água e vir e colocar na minha língua, para que eu possa me livrar desse tormento. O pai Abraão, que representa Deus naquela parábola, disse: é impossível, meu nobre. Você entrou aí, você não sai mais de uma prisão que não tem mais soltura. Você não sai mais dela. Agora o Lázaro também veio para cá, daqui também não sai mais, mas ele está de boa. Estou aqui parafraseando e conjecturando. Ele não sai mais também não. Ah, tá bem, então vamos fazer o seguinte: peça para o Lázaro ir lá na terra e pregar para os meus 5 irmãos que estão lá, para que eles não venham para esse tormento. Disse Deus: não. Quem vem para cá não solta, não volta mais, não sai daqui, não tem soltura também não. Lá já tem Moisés e os profetas, eles que os ouçam. Palavra de Deus. Não tem purgatório, não existe purgatório. A Bíblia nunca indicou purgatório, isso é invenção. Não tem também campos elíseos. Campos elíseos é uma invenção do Espiritismo que vai além do purgatório, porque ele não vai nem para o céu. Campos elíseos é assim: o camarada foi muito ruimzinho, aí ele vai para o Campos Elíseos, chega lá, vem, sobe, Campos Elíseos, tá? Espiritismo. Sobe um representante do mundo inferior, inferno, sobe. Isso é fábula, tá? Invenção deles, lógico. Sobe. É um representante do mundo interno, interior, inferno. E vem 2 representantes do céu. E vem para um lugar chamado Campos Elíseos, um lugar bonito, segundo o Espiritismo kardecista. Ok. Chegando lá, eles vão ser julgados. E aí, os representantes do céu, segundo eles, vai sempre falar que eles são, pode ir sim, que eles são bons, que eles são bonzinhos. O representante do inferno vai detonar, que é o tal do promotor de justiça, vai detonar com ele: não, ele não presta para nada, ele foi assim, ele foi assim, ele foi assim. Tá, mas o pior, minha gente, é que eles ensinam que, dependendo da sentença que a pessoa tiver no Campos Elíseos, estou falando de fábula, uma invenção mentirosa de livros, não é verdade nada disso que eu estou falando aqui não, estou contando só para vocês saberem história, mas não é verdade, ok? Beleza. Mas os espíritas acreditam ser verdade, e eu não toco na fé de ninguém, deixa eles lá, ok? Eu não acredito, pronto. Deixa bem claro que as mídias sociais depois vêm em cima de mim. Eu aqui não acredito. Eliezer do Carmo Carvalho, com meu CPF, não acredito, tá bom? Beleza. Aí sentenciou. Mas o pior, gente, não vão para o céu. Ou desce para ser uma lagartixa, ou desce para a terra para ser uma barata, ou desce para ser um boi, ou desce para ser um cachorro, ou para ser uma galinha. E os bonzinhos desce para nascer na vida de uma criança, para ser uma princesa, para ser rei, para ser um governo de estado. Ai, que beleza, né? Ou seja, estou me referindo aqui à reencarnação. Isso é mentira também, porque não existe reencarnação. Isso é uma doutrina não existente. Mas acreditam no modo, não mexo na fé de ninguém. Acreditam, vai acreditando. Eu não acredito, pela palavra de Deus, não existe reencarnação, não existe purgatório, não existe Campos Elíseos. Ok. Mas existe porta aberta, porque lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e essa porta é Shahar, que é porta de acesso, é porta para liberdade, é porta para conhecimento, é porta para transformação da mente, é porta para comunhão
só isso que existe e o deles não existe, porque quem falou é aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai, e é o Criador do céu e da terra, é aquele que tem o poder no céu, na terra e embaixo da terra, é aquele que diz que a palavra dele não vai passar, passa céu, passa terra, mas as palavras dele não hão de passar. Só por isso que o que Jesus falou é verdade e o que eles falam é mentira. Só por isso. O Kardec, Allan Kardec, que é o líder do kardecismo, morreu e continua morto. Ressuscitou não, continua morto. Não tem pó no corpo dele. Não sei se tem fio de cabelo. Tempo que faz. Não é? Sim. Todas as religiões que a gente conhece no mundo não ressuscitaram. O coitado Buda, que foi um príncipe da China, filho de um rei da China. Para quem não conhece a história, ele resolveu viver a vida dele e fazer ações sociais. Ele não queria ser Deus de nada, não. É o povo que inventa, o povo que faz da pessoa um Deus. Ele pegou a fortuna dele e foi para o Japão. Chega lá no Japão, ele começou a distribuir a fortuna dele com os pobres japoneses. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve muita pobreza. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que ele começou a fazer ação social e ele decidiu entrar numa religião que faz da mentoria. Oh meu Deus, que faz? Não. Os gurus, eles fazem isso. Os gurus, eles vão até um alto monte, assentam-se e fazem meditação. Ele resolveu fazer meditação, ficar no silêncio, distribuiu toda a fortuna dele com os pobres, tornou pobre agora entre eles. Mas agora ele se tornou um conselheiro e ficava aconselhando as pessoas iam a ele sentado. Por isso que mostra-se o Buda como um homem barrigudão, porque ele viveu a vida dele assentado fazendo meditação e dando conselhos. E como ele foi muito bondoso para com a população japonesa, o que aconteceu, minha gente? O Deus Buda agora, não é? Ele morreu, nunca quis ser Deus, nunca pediu para ser Deus, nunca falou que ele era Deus. Mas os japoneses instituíram o Buda como um Deus a ser adorado, reverenciado, acende-se o incenso para Buda. Uma das frases de Buda que é célebre é: não sei de onde vim. Uma frase filosófica do Buda: não sei de onde vim, não sei para onde vou, estou à procura da verdade. Olha que contraponto, um Deus dizendo que está à procura da verdade, está perdido, não sabe o que fazer. Enquanto que Jesus Cristo chegou e falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou
a vida. Isso é Deus. É quem sabe o que está fazendo, sabe o que foi ontem, sabe o que será amanhã. É onipotente, onipresente, onisciente. Tem seus atributos divinos. Isso é um Deus. Por que é que eu digo e reenfatizo, a porta está aberta? Porque quem disse foi Deus. Foi Deus quem disse que a porta está aberta, e Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, Ele está batendo a porta de muitos corações. Ele continua dizendo: dá-me o teu coração. Ele continua dizendo: eu quero ser o teu Deus. Ele continua dizendo: a porta está aberta, meu camarada, entra por ela e se encontre comigo e tenha comunhão comigo. Viva na quarta dimensão, para de viver no plano terrenal. Eu quero trazer você para a quarta dimensão. É dentro da porta que você viverá a quarta dimensão. Antes da porta, você conhece somente a terceira dimensão. Jesus Cristo disse isso para Nicodemos, dizendo Jesus para Nicodemos: se eu te falando coisas terrenas, terceira dimensão, você não entende, imagine se eu começar a falar com você coisas celestiais, quarta dimensão. O que é que Deus quer que nós tenhamos? Ele quer que nós tenhamos o conhecimento da quarta dimensão. Ele quer que nós vejamos como funciona a quarta dimensão. Ele quer que nós nos apropriemos da quarta dimensão. O que é quarta dimensão, pastor? É o mundo espiritual. É o mundo do Espírito. É o mundo onde habita Jesus, habita o Espírito Santo. É o mundo onde tem manifestação de Deus. É o mundo onde tem os anjos trabalhando. É o mundo também onde tem demônios e anjos caídos. Sim, é verdade. Mas quando a gente entra na quarta dimensão, a gente vê as estratégias do inimigo para não cair nas garras do diabo. Agora, quem vive somente na terceira dimensão não nos vê. E aí é por isso que a Bíblia fala: quem está na terceira dimensão tem que vigiar. E ele fala: olhai, vigiai e orai, para não cair em tentação. Na verdade, o Espírito está sempre pronto, porque o Espírito, ele vive na quarta dimensão. Mas a carne que está junto com a alma é fraca. Porta aberta de acesso continua, para que a igreja do Deus vivo adentre triunfantemente por dentro dessa porta e comece a gozar das delícias celestiais e comece a viver conforme Jesus idealizou, que a igreja viva, não uma igreja que esteja retrocedendo, não uma igreja fraca, não uma igreja raquítica, não uma igreja sem conhecimento, não uma igreja reclamadora, não uma igreja que venha a querer retroceder todo momento, não uma igreja que não sabe para onde está indo, mas uma igreja que sabe para onde está caminhando, porque ele está dentro do caminho da salvação. Jesus, o Cristo: eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta, e essa porta é a porta para liberdade, conhecimento, comunhão. É uma porta de transformação da mente. Existia um programa religioso, programa gospel, na televisão, e aquele programa, sempre o nome dele me impactou. Eu não gostava muito exatamente do programa em si, não. É o nome do programa que me impactou. Eu comentava com a pastora Rosana já tem uns 10 anos, 15, não sei. O programa dizia assim: transforme o seu mundo. Que frase maravilhosa! Eu estou dizendo que a porta está aberta para a transformação, mas é você que tem que transformar o seu mundo. Existem slogans e empresas por aí dizendo que a prosperidade está através de você ter uma mente transformada para o trabalho. É uma verdade. Quem não tem mente para o trabalho fica dormindo, das 7 horas não levantou, das 7h30 não levantou, das 8 horas não levantou, das 9 horas não levantou, das 11 horas não levantou, mas você não vai trabalhar? Não, não tem que trabalhar hoje não, é amanhã também não vou trabalhar, depois também não, e vai ficar
sendo enxotado da casa, porque vai receber um documento lá para despejo. Por quê? Porque não transformou a sua mente, não condicionou a sua mente para ser trabalhador, para conquistar, para viver com Deus. Pastor, se fosse tão fácil assim, é claro que é fácil, mas também exige luta, exige trabalho, mas é fácil. Viver com Jesus é muito melhor, porque viver com Jesus é viver na quarta dimensão, é viver no mundo do Espírito. E ele falou assim: olha, quer viver no mundo do Espírito? A gente fala queremos, a gente fala quero, e nós falamos queremos. E aí ele diz assim: recebereis o poder. O poder está na quarta dimensão, ok?